quando eu comecei lá no conselho, em 1995, né, não existiam muitas mulheres na corretagem. A corretagem sempre foi um mundo muito masculino. E nesse período de lá para cá, é incrível como cresceu, né? Como temos mulheres. Hoje nós Muitas. temos quase mais mulheres do que homens na corretagem, principalmente no mercado gaúcho. E a mulher, ela traz essa confiabilidade no atendimento, essa postura impecável. Ou seja, na corretagem a gente tem sempre uma vala comum. Então, se tu faz um pouquinho mais, tu te destaca. E as mulheres têm isso, as mulheres querem mais, elas são disciplinadas, são focadas. Não que os homens não o sejam, né? Mas elas têm mais essa expertise, né? E eu sou encantada com esse trabalho feminino na corretagem. Eu vibro, né? Eu fico assim, sou uma entusiasta. Olá, bem-vindos a mais um Pod Peregrina. Eu sou a Tati Peregrina Sulepa e hoje eu tô aqui com Andréa Sauer e Suzy Bueno. Bem-vindas. Obrigada, Tati. Antes de começar a explicar, falar um pouquinho dessas moças lindas, eu quero que você se inscreva no canal, se não se inscreveu ainda, dá uma curtida aí e acompanhe a gente no podcast até o final, que vai ser simplesmente muito interessante. A gente vai falar de, bom, só pra começar, eu só quero saber, a Andréa, essa moça loira linda aqui na minha frente, ela é formada em farmácia, em química, com mestrado em toxicologia. Exato. A Suzy é formada em direito e estão hoje no mercado imobiliário de luxo. Então, quer dizer, olha o que é a guinada de vida, né? Vamos lá, gurias, agora eu vou começar com a Andréa, tá, Suzy? Porque é impressionante essa transição dela da química e da farmácia com mestrado em toxicologia. Foi, por sinal, perita, Química. né? Trabalhou no hospital. Qual hospital que você trabalhou, Andréa? Primeiro eu fui perita química toxicologista no IML. No Estudo IML. médico legal. Que maravilha 5 trabalhar lá. anos. Ninguém incomoda, né? Ninguém incomoda. Tinha saco, era barbado. Tava ali no laboratório 5 anos, né? Tive um CC lá. Aí depois saí de lá e fui fazer farmácia. Ah, tu saiu e foi fazer farmácia. Fazer farmácia. Aí nesse meio tempo eu estagiei também, trabalhei no Hospital Conceição. Tu também. gostou? Adorava. Adorava? Qual era a Até parte mais hoje. interessante do trabalho? Do IML? Do IML. No IML eu adorava, porque eu trabalhava na parte dos pulmões, dos plânctons, então não era coisas vivas, né? Então era tudo em formol. Então eu fazia todas as lâminas, fazia todas a análise e tal. Eu curtia, eu gostava. Meu Achava Deus, muito legal. formol pra toxicologia. Tá bom, né? Derrubava todo mundo. Não podia. André de noite era um perigo com o vidrinho de formol. E dava uma fome, olha, um dia que mexia, saía de lá morrendo de fome. Falando em fome, essa cidadã empreendedora aqui na minha frente foi proprietária, né, por 16 anos, da rede de sanduíches Beirute. A Leite. Isso, 16 e a anos. Andréa foi aqui em Porto Alegre, eu sei que tinha em Santa, né? Mas não sei se esteve aqui. eu não Na lembro. verdade, eu conheci o Kiko lá de Garopaba, né? E aí a gente tinha vontade de trazer ele pra cá, e aí ele veio. E aí a gente abriu o primeiro o Kiko Beirute ali na 24. foi Kiko Beirute, Foi então. o primeiro, foi o Kiko Beirute. Só que ele ficou 3 vezes só em Porto Alegre. Ah, tá. Aí ele foi embora, aí eu tive que assumir praticamente. E aí tu mudou o nome pra só Beirute. Só, Sanduíche igual Beirute. no Sanduíche Beirute, a gente foi fazendo a transição aos pouquinhos. Aí a gente começou com uma loja só na 24, a gente teve loja na Mostardeiro, no Moinhos, na Tobias da Silva, teve na Nilo Pessoa, tive 4 lojas diferentes, teve na Zona Sul, no lado do passeio ali, o antigo que tinha, não lembro o nome. Gente, quem não lembra desse período, quem não estava aqui em Porto Alegre e tal, não tem idade ainda pra ter esses recuerdos, era um sanduíche maravilhoso. Isso é, todo mundo ainda fala, não vou comer mais Beirute. Eu digo, não, infelizmente não vai mais comer Beirute, porque a gente teve a franquia também, teve em Gramado, né, teve na Zona Sul, olha, foi Canoas, né? Gostou de empreender? Eu gosto sempre, né? Eu tô sempre mudando. Tá, né? mas na área da alimentação, da gastronomia. Gosto, mas é uma incomodação. É uma né? coisa Eu tive que tu tem. cafeteria, sabe como é que é? Sim, tu teve, né? Então é uma coisa Mas que é tu... bom. E não tem final de semana, né? Assim, Negócio não demora- tem final de semana, né? É. A verdade é essa, né? Quem é dono de um negócio trabalha dia e noite, né? Não tem, né? E depois o pessoal do CLT reclama, né? Que Exatamente. querem, né? 6 dias, 6 por 1, mas não sabe o que é ser Sim. empresário, não sabe o que é ser dono de negócio. Não tem folga, fechar. não Eu me tem lembro de férias. domingo, no tempo do Beirute, eu cheguei aqui domingo, fazer feira, comprar carne que faltava, queijo, porque não tinha, quando dava muito estouro. E aí eu me lembro direito, às vezes eu tava em casa, né, me ligavam, e aí eu começava eu chegava, começava no caixa, do caixa eu ia pra louça, da louça eu ia pra chapa, e deu, assim ia, Sim. né. Então eu fazia tudo. Né? Inclusive a parte da segurança, fechava a loja. Fechava a Fechava loja, abria a caixa. loja todo dia. loucura. Não tinha.
E botava o pé pra fora de Porto Alegre e se incomodava. Ligavam dizendo que deu problema quando viajava também. Então, E fornecedores, a gente tem que ficar atento aos fornecedores, à qualidade dos produtos, né? Pra entregar sempre o melhor. Eu chorei muito quando fechou o Beirute, mesmo foi um luto pra mim, assim. Eu fiquei, acho que uns 2 anos sem trabalhar, né? Ficou bem pesado pra mim, porque era a minha vida. Aí foi que eu acabei indo pra moda, né? Pois então, daí a Andrea também, né, empreendeu no mundo do mercado. Ela trabalha com acessórios de luxo, né, e tal. Acessórios maravilhosos, por sinal. E, por sinal, eu tô com um colar... eu tava com outro podcast, eu tenho que trocar de roupa, né, gente? Então esse colar aqui é da Andrea Sauer. Tava aqui embaixo, que se ele tirar, correndo, trocar de roupa, sabe, pro próximo podcast. A gente adora acessório, né? A gente adora, obrigado. E a Suzy, aqui comigo, é formada em Direito, né, Suzy? E não foi pra toxicologia, nem pra farmácia e química. Não me aventurei tanto como a André, assim, eu tô surpresa, né? Porque, poxa, que história, Que história, né? né? Muito Tanto, legal. né? Eu não sabia tanto. No Pod Peregrino a gente descobre as coisas. Exatamente. Que legal, muito legal, né? Mas o que tem em comum aí com essa outra situação dela é que na corretagem também ela não tem final de semana, né? Ou seja, a gente trabalha sábado e domingo, que é a hora que a gente chama que é a hora do show, né? A hora onde a gente também trabalha mais com o cliente, nas visitas, nos eventos, no sábado e no domingo. Uhum. E tudo direito, chegou a atuar como advogada, ou algum cargo público, alguma coisa assim, algum concurso público? Sim, eu atuei por 20 anos na advocacia. Qual a tua área lá na advocacia? Imobiliário. Tá. Tu sabe, Tati, que é muito engraçado, que quando eu tava na faculdade, bastante tempo atrás, eu detestava direito das coisas. E quando eu me formei... Detestava o quê? Direito das coisas. O direito das coisas, tá. Que é a parte que trata de propriedade imobiliária, né? E quando eu me formei, eu fui trabalhar exatamente no direito das coisas. No direito das coisas. Olha só, a vida prega peças, Suzy. A vida prega peças. Exato. Eu comecei no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Na época, tinha um mini concurso que era para agente de fiscalização. E eu passei em primeiro lugar. E eles não aceitavam homens na fiscalização, mulheres na fiscalização, né? Eram só homens. Que machismo. E aí não sabia o que fazer comigo, né? Então demoraram 30 dias e me ofereceram um cargo daí de assessora jurídica da fiscalização. E eu passei a fazer assessoria jurídica da fiscalização lá do Conselho. E foi para mim uma escola, assim, porque até então não tinha muito contato com essa profissão de corretor de imóveis. E eu aprendi a gostar. Aprendi a gostar do corretor, eu comecei a entender que o corretor precisava de orientação, precisava de incentivo, que a profissão era muito recente, e aí acabei trabalhando em todas as áreas da corretagem. Né? Pois então, eu tô com uma pergunta. As duas trabalham na Imobiliária São Vicente, né? Isso. E depois eu vou falar do Clube São Vicente, que a ideia é genial, tá muito legal, inovadora. Mas, Suzy, como é que tu trabalha na parte que tu faz a parte da venda e a parte jurídica não é contigo, mas tu entende do jurídico? Isso. Como é que tu lida com essas duas pontas? Os interesses teus como corretora de imóveis, Sim. né? E também a parte jurídica do outro lado da ponta da mesa. Eu acho fantástico, porque, primeiro, essa profissão ela é apaixonante, né, Andréa? Porque ela tem muitos meandros, Sati. Então, hoje eu faço a gerência comercial, né? Eu trabalho mais voltado para gerência de equipes, gerência de pessoas, né? Mas eu me envolvo muito com a questão dos imóveis, com todo o processo, na verdade. Eu me seguro um pouquinho para não fazer a parte jurídica, porque a gente tem um jurídico próprio, né? Mas me facilita entender muito. E eu tive uma experiência que é muito legal, assim, não sei se tu sabe, eu trabalhei no magistério, formando corretores por muito tempo também. Olha! Que legal. Até professora, olha só. E eu tenho um orgulho de ver, assim, no mercado profissionais que hoje se destacam e que foram meus alunos, né? Que maravilha. Eu sou aquela professora babona, sabe? Sim. Foi meu aluno. Eu conto bota estrelinha no caderninho. Exatamente. Então, lá na São Vicente, hoje eu faço a gerência comercial de uma equipe de vendas. Quantas pessoas nessa equipe? Hoje a gente tem 12 pessoas. Legal. É uma equipe pequena, mas é uma equipe bem qualificada, né? Quando a gente trabalha com um nicho que é o alto padrão, então geralmente são equipes menores, né? Para que a gente possa dar um atendimento de mais qualidade também. Um atendimento premium, né? Exato. E a mentoria para esse profissional também, que precisa estar sempre se atualizando, Exatamente. né? Agora, e a gente, quando entra na São Vicente, tu entra pensando assim, uma corretora e tal, mas é tipo uma família, assim, é muito legal. A maneira que eu fui recebida lá por todo mundo, né? Sim. Assim, muito... Eu adorei, assim, achei... Até pro astral, né? É uma casa no Moinhos, né? Ali na Santo Inácio, bem tradicional, né? O seu Alberto, que é o proprietário, tá sempre lá, tem a sala dele,
Que legal. O Marcelo, bem filho dele, familiar. fica do lado. É bem família, assim, sabe? Que legal, que Então, legal. Sim, no inverno a gente tem uma lareira, É. né, que acolhe quem chega. É realmente uma casa, é acolhedor. Ai, que bom. Uhum. E a Andréia, a Andréia, enfim, né, com os acessórios dela, né, trabalhou muito tempo. Acho que ainda trabalha, né, Andréia? Trabalho ainda, Tá. trabalho ainda. E tu divide essas atividades. Claro, a corretagem, né, ela exige mais tempo no momento, porque os acessórios é uma coisa que tu já encaminhou tudo certinho, já tem teus clientes, já tem as lojas que tu vende. É. Mas, não, vontade de perguntar de farmácia, de química pra ela. Ela gostou da história. É que tu não GNL. sabia. Sim, Tu não né, tava sabendo dessa parte, Eu né? sabia, mas Sabia, eu sabia, mas o pessoal do Pod Peregrina que não sabe, porque tem vontade, né, de cutucar essa Não, área. e sempre era muito engraçado, porque voltando ao ML, que as pessoas olhavam pra mim, né? Era bem patricinha, tu lembra, né? Na época. Chegava toda arrumadinha Creme do brulee, ML. creme brulee. Chegava toda arrumadinha do ML pra mexer, trabalhar hoje no ML. Conheci um namorado que trabalha no ML. Ficava assim, meu, tudo ML, que é isso, né? Mas faz parte, né? Não, gente, isso é sensacional. As pessoas às vezes passam uma impressão, né, que de fato não são. Ou né, como é que imaginar que uma patricinha tá trabalhando no ML, né? Mas e gostar. Não, gostar não é obrigada. Gostava. Não é obrigada. Quando eu saí, saí chorando, né? Porque eu achava. Mas na adorava. corretagem tem muito isso, né? A maioria dos corretores teve outra profissão, tem uma Sim. história anterior. Eu acho que a maioria, né? Sim, Ninguém nasceu, sim, você fala, sim. eu Eu quero acho que ser não. corretor com 18 anos, não é muito assim. difícil. Acho que, mas com- eu acredito que seja uma situação que é de amadurecimento profissional, Exatamente. amadurecimento pessoal, de se conhecer, né? Do se Sim. conhecer e saber onde pode alcançar, até onde pode ir. E daí se descobrir como nessa profissão. Acho bem interessante Eu isso. acho, porque- eu gosto muito de me reinventar sempre, né? Sim. Se for ver a minha vida, eu sempre fui mudando. Sempre fui mudando. Quando eu fechei Beirute, eu fui acabando indo pra moda. Eu queria trabalhar, eu sempre gostei muito de moda, sempre, né? Sempre atenta em tudo que é tipo de estilo e tal. E aí eu queria fazer uma coisa diferente. Aí eu fui pro acessório, né? E aí fiquei, eu acho que hoje tá fazendo, agora em outubro tá fazendo 5 anos que eu criei a minha marca, Uhum. né? Foi na pandemia, né? Mesma coisa comigo, quando eu e a André temos essa coisa em comum. Temos. Ela tem a marca dela, Andréa Sauri, eu tinha super estilo acessórios de luxo. Ai, Quando eu que vendi a legal. cafeteria, aí eu comecei a trabalhar com acessórios de luxo também. Sim. Terei com 5 anos, mas eu parei antes. É. E abri a mas- produtora. É. Mas aí eu me lembro que eu fiz um coquetel até. Isso não foi, eu acho, né? Não. No Não, lançamento do no marca? lançamento foi ali no Mercado Bairro Não. do Leonardo. E aí, mas eu não sei vender, é engraçado. Quer dizer, eu não sei vender, não é isso. eu Tu não vendo sabe. produtos. Tu não é bem falando, tu sabe. Tu sabe. Aham, ela sabe sim. É, Como o você que eu tem, ela digo- se vende. O que eu digo é. Tipo assim, as pessoas não iam na internet comprar de mim ou iam me chamavam no Instagram. Eu criei um conceito no meu Instagram. Era aquela mulher mais velha, né? Que hoje não é mais velha, mas é uma mulher Madura. 50 Madura. 50 a mais, né? Que gosta de se cuidar assim, que é bonita assim. E aí, às vezes, as pessoas não me chamavam no Instagram por causa do acessório que eu fotografava, né? Me chamavam, ai, o teu cabelo tu fez aonde? Ai, que legal essa roupa, de onde é que é? É o que a gente tava falando com a Cacá Ceruti antes aqui, né? Que nós somos uma marca, né? Um branding, né? Eu não acho dá que pra fiz. dissociar, Não. né? O produto que a gente vende de quem somos. Exatamente. Porque pra gente vender bem, pra gente trabalhar um mercado bem, o que a gente faz, a gente tem que acreditar. A gente tem que ser aquilo, incorpora, né? A gente verdade. incorpora a história, então. Eu acho que é bem isso. E é engraçado, aí na parte dos acessórios ali, aí eu comecei a vender em lojas, né? Aham. Vendi em várias lojas e tal, e agora eu tô só centralizada na La Rivet ali com a Betina e tal, fiz uma collab com ela. E fui fazer os eventos na minha casa, né? Sim. Nossa, o Très Chique, né? O Très Chique, teve antes o Bill Woman. Né, o meu Uma, né? E ali que eu descobri que eu sabia vender. Na verdade, foi uma amiga minha, acho que tu conhece, ela tá em São Paulo, até a... esqueci o nome dela. A Jamile Braga, sabe? Jamile Braga, sim. A Jamile um dia chegou pra mim, eu tava num evento da La Rivet, ela disse assim, André, tu sabe vender tri bem, tu tem que ficar do lado da tua mesa vendendo. E eu digo, será? Não É tinha importante, me dado claro. conta, É, né? Sim, tá. E aí imagina, foi a quando marca a dela. gente O fez... peixe só engorda aos olhos do dono. Exatamente. Né? Exatamente. Trabalhando. E aí as pessoas me perguntavam e falavam assim, mas como é que tu O consegue peixe é uma pulseira ótimo, grande? desculpa. O peixe, o boi só engorda os olhos do dono.
Eu botei o peixe aqui, a vontade de comer peixe é maior. Mas foi original, Tati. Foi original, Eu nunca vi peixe engordar, mas boi já. Boi. Peixe engordar não vai. Pelo menos original. Sapo boi. Mas Não, peixe boi, não é sapo boi. Mas agora descambou. Não, por falar em pescaria, vai ter um podcast aqui com a gente, tá? Do Edu Tatu, que ganhou o Masterchef e tal. Vai ser um podcast maravilhoso, vai falar sobre tatuagem, pesca, né? E tatuagem, pesca e gastronomia. Vai ser muito legal. esse Então, já vai pode ser- perder, né? É, Só não pode vou perder. ele sabe tudo dos peixes. Mas continuando. E aí, eu tava na moda e tal, aí eu comecei com os eventos na minha casa, a gente chegava a botar 200 pessoas em evento, É né? verdade. A gente fazia evento até sem luz, né, Tati? Meu pai do céu. Né? E Meu aí, chegou um ponto que eu disse, mas tá faltando alguma coisa, né? E aí eu comecei a cansar do acessório e tal, porque eu tava meio parada, me senti parada. Aí eu fui procurar uma coisa pra me coçar de novo. Sim, depois que passou pelo IML e É, tudo né, mais, Suzy? né? Tava muito parada, realmente. E aí eu vi assim, eu digo, e aí sabe quando eu digo, né? Aí começaram a dizer, mas tu te dá, tu conhece um monte de gente, tu te dá com um monte de gente, tu conhece o teu relacionamento e tal. Eu digo, por que eu não vou usar isso também, Claro, né, ao meu claro. favor? E aí surgiu a ideia de entrar pra corretagem de imóveis. E aí é bem que a Suzy falou. Tem coisas que brilham o olho da gente, né? Exatamente. Quando eu entrei, ela disse pra mim, Andréia, tu vai pra lançamento. E eu nem sabia, nem me dava conta o que era na época, né? Sim. E aí agora, né? Quarta-feira que eu Sim. falei pra Suzy, isso aqui que é meu show, é o lançamento. Quais são os maiores desafios, André? O que tu acha que são? Depois que eu tenho uma pergunta pra ti, não, Suzy, não, bem não, peculiar. Eu tô Mas, tô apreciando. Já tô apreciando. Mas quais tu que entrou agora, quais os maiores desafios que tu sentiu, assim, trocando de área, não deixando de ser a tua área? Porque a essência das vendas, ela é nata. É, Agora, em relação aos acessórios, para é os que é um mundo empreendimentos. diferente. Né? Na verdade, assim, o que eu digo? Por que eu acho ele diferente? Porque, assim, tem muitas coisas técnicas que eu não sei ainda. Eu sou humilde, eu chego lá na imobiliária e falo. Meus colegas, eu digo, eu não sei, preciso de ajuda. Por exemplo, eu ainda, quando eu vou atender um cliente, eu tenho que falar com o cliente, né? Pra mim, isso ainda é complicado, porque é um tipo de que tu conduz, né? Mas, assim. Eu tô aprendendo ainda, né? E o que eu faço? A gente tem um cinegrafista lá e eu vi que a imobiliária não tinha ninguém que fizesse os vídeos, umas coisas. Então, o que eu fiz? Eu usei a minha experiência que eu já tinha na moda e levei pra imobiliária. E aí deu um match super bem com um cameraman lá, né? E o Doni, um amado, né? Sim, ele é. E um aí, então, a especialista. gente começou agora a gravar só lançamentos de empreendimentos de alto padrão e tal. Eu me achei assim, achei a minha praia. Mas tem muito que aprender. Muito com a Mas isso é Suzy, importante, né? Porque é a hora do show que eu falo, né? O Pavarotti tinha, né? Antes do show, ele também tremia um pouco, né? Antes de começar o show dele. E eu falo pro corretor a mesma coisa. Antes de atender o cliente, tu tem isso um pouquinho, assim. Sim. Aquele receio de não ter toda a informação. Por mais que Claro. tu tenha, tu saiba, tu conheça, tu tá sempre aprendendo. Essa é a magia da corretagem. Suzy, as características, as qualidades, assim, fundamentais para quem quer empreender como corretor de imóveis. Eu acho que é muito importante nessa profissão a questão da disciplina. Ou seja, tu não tem horário, tu faz o teu horário. Então, para quem começa, é complicado, porque tu tem o Muito frouxo, tempo, né? o tempo disponível e tu não sabe por onde começar. Então, tu tens que ter uma mentoria, alguém que te diga, começa por aqui. Né? Começa a trabalhar teus planos de ações, as suas estratégias. Então, disciplina é a principal característica. E o que eu acho muito legal, Tati, é que quando eu comecei lá no conselho, em 1995, né? Não existiam muitas mulheres na corretagem. A corretagem sempre foi um mundo muito masculino. E nesse período de lá para cá, é incrível como cresceu, né? Como temos mulheres. Hoje nós temos quase mais mulheres do que homens na corretagem, principalmente no mercado gaúcho. E a mulher, ela traz essa confiabilidade no atendimento, essa postura impecável. Ou seja, na corretagem a gente tem sempre uma vala comum. Então, se tu faz um pouquinho mais, tu te destaca. E as mulheres têm isso, as mulheres querem mais, elas são disciplinadas, são focadas. Não que os homens não o sejam, né? Mas elas têm mais essa expertise, né? E
eu sou encantada com esse trabalho feminino na corretagem. Eu vibro, né? Eu fico assim, sou uma entusiasta, Que realmente. legal. E fora a disciplina, o fato de ser uma venda que não é como um acessório, não é como um sanduíche, um café, tu entra, tu sabe o que é, ou se não sabe o que é no caso do acessório, tu vê uma outra coisa, compra, leva e vai embora. A pessoa não fica pensando pra voltar, até porque se voltar, o acessório já foi pra outra pessoa, já foi vendido. O imóvel não. O imóvel é mais demorado, ele, né, envolve uma quantia, uma soma de dinheiro bem mais alta que um acessório, que um café. Exato. Então, ou que um carro, né? Até o carro já começa também, quando começa esse patamar, né? Sim. De investimento, né? O carro, imóvel, terra. Sim. O pessoal, né, leva mais tempo pra fechar um negócio. Dificilmente é um negócio que se fecha imediatamente. Gostei desse apartamento, vou lá, vou ver esse aqui. Não que não aconteça, né? Mas não é sempre. Sabe o apartamento eu comprei? Eu ia comprar um. E daí um corretor, amigo meu, pai, falou, não, Tati, antes de fechar, vai ver esse aqui. Foi o segundo imóvel, pior que eu ia comprar. Eu tinha me apaixonado pelo primeiro, mas isso é raro. Entendeu? É raro. Né? E não tô falando de um apartamento de 3 milhões, né? Então, quer dizer, tipo, quanto maior... Mas tu sabe que eu tenho uma experiência assim, que nem tu. Eu me lembro que eu morava numa cobertura e tava pra vender a cobertura um tempão. Pra vender. Não aguentava mais corretor ir na minha casa, né? E aí... Um dia, eu disse, tá, chegou, vamos reformar a cobertura, acabou, não quero mais me mudar daqui. Aí a última corretora que foi, levou um casal lá que quis comprar a cobertura. E foi a primeira vez que eles estavam... E eles compraram, tá. Aí a gente aí meu ex-marido resolveu que a gente tinha 20 dias pra sair do apartamento e tal. Meu sonho era morar, porque eu morei na Carlos Gomes, né? E a gente morava ali na Bela Vista. Meu sonho era voltar pra perto do Farroupilha, né? Sim, nosso colégio. Nossa, a gente estudou, né? Nas partes de farroupilhanas, né? E aí, eu me lembro que eu peguei o carro e comecei a andar nas ruas ali de volta do Farroupilha. E aí, parei na frente da minha casa. E olhei e disse assim, mas cadê a garagem da casa, né? Era do outro lado. E era no tempo que a plaquinha funciona. Sim, sempre funciona. Aí eu liguei, né, pro corretor e perguntei, o tamanho dessa casa, né, porque o lugar é excelente, é uma quadra abaixo do Farroupilha, né, e eu queria muito que meu filho estudasse Farroupilha e tal. E aí o corretor disse, não, essa casa tem 600 metros quadrados. Eu digo, opa, como assim? 600? Não, a senhora dá a volta por trás e vai ver a garagem. Eu disse, pá, é mesmo. Aí falei pro meu ex-marido, aí a gente foi, marcou a visita, e eu tinha esquecido, e o cara ainda ligou, o corretor ligou pra nós, a senhora não vai vir? Eu digo, eu vou. Guria, eu entrei na casa, foi paixão à primeira vista. Você apaixonou? Me apaixonei, e foi o primeiro imóvel que eu vi. Olha, sabe, eu acontece entrei, até, mas vamos ser francos que isso não é uma coisa normal acontecer. Né? Raras vezes, mas acontece, toda regra tem exceção. Agora, essa questão da persistência, né, de não desanimar, não ceder, além da disciplina, então voltando, né, além da disciplina, acredito que uma das características seja a persistência. Exato. Ali, não... É que o corretor também, ele tem que se... Eu não gosto muito desse termo, mas na verdade ele tem que se empoderar, né? Ou seja, o corretor é o especialista, ele entende qual é o produto adequado, o imóvel adequado àquele cliente. Então ele tem que ouvir, ele tem que entender, tem que saber qual é a condição do cliente para ser mais assertivo. O corretor, ele consegue ser assertivo quando ele ouve o cliente, né? A necessidade do cliente naquele momento. Como a gente trabalha com um nicho de um valor bem mais alto do que o habitual no mercado, a gente tem que entender o que o nosso cliente basicamente procura. E ele basicamente procura localização. Então, a gente trabalha muito com localização, a gente trabalha nos bairros nobres de Porto Alegre. Pergunta, quais são os bairros hoje, gurias, mais nobres, assim, os mais procurados? Você tem uns 3, assim. A gente tem o quadrado mágico. Eu vou falar, quero saber do quadrado mágico, cubo mágico, balão mágico. É mágico, né? Mágico. Sim, a gente brinca que é o quadrado mágico aí em Porto Alegre, que é Moinhos de Vento, né? Que é um bairro clássico, atemporal, icônico. Sim. É Bela Vista, onde tu não tem vista social, né? A gente chama Bela Vista aí, Monte Serra. A gente entra em Petrópolis, Auxiliadora, Boa Vista. Exatamente. Quadrado Mágico. E aí foge um pouquinho do Quadrado Mágico, mas a gente inclui que é Três Figueiras, Chácara das Pedras, Jardim Europa também. É um perfil muito específico de cliente para o Jardim Europa. Mas qual que é hoje, o perfil do Jardim Europa?
O Jardim Europa é aquele cliente que busca um imóvel mais atualizado, mais família, gosta ali do parque em si, né? Então, a gente tem alguns lançamentos. O Moinhos é aquele mais tradicional, principalmente o pessoal do interior gosta muito do Moinhos. E Bela Vista é inconteste, né? Quem não gosta da Bela Quem não Vista, gosta né? da Bela Todos Vista, gostam da Bela Vista. Quem não morou Então, na hoje Bela a gente Vista? tem os principais empreendimentos nesses bairros, né? Quando a gente fala aí de padrão mais alto, de alto padrão, até de ultraluxo, que é um termo que se usa bastante também para alguns imóveis que a gente tem hoje, estão no quadrante mágico. No quadrante. E a Zona Sul, como é que tá a Zona Sul? A Zona Sul aí a gente tem condomínios mais isolados, Terraville Belíssimos, sempre né? é um Sim, muito clássico, bonito. né? Jardim do Terraville, Sol. Jardim do Sol. Ah, não, Terraville longe demais, mas tem uns ali na Orla, Sim, na meu Orla, pai não, desculpa, é- na... A gente tem os da Felipe, Multiplan ali, Multiplan, né? Que é o Golden Lake. O A Golden gente Lake tá estão maravilhoso. entregando agora o Lake Vitória, maravilhoso Ah. também. Lançaram uma segunda fase, veio uma terceira fase agora do Golden Lake. Então, um empreendimento diferenciado em Porto Alegre, né? Sim. E a gente brinca que é na entrada da Zona Sul, é a porta Pois é, da Zona é, Sul mas ali, realmente, né? de fato, é. Sim, é fato, um é. empreendimento maravilhoso, não tem nada igual hoje em Porto Alegre. E a coordenação é feita também por uma mulher incrível É. que trabalha lá, né? Que é a Viviane. Viviane, A gente tem um Viviane, carinho das semanas imenso lá. por ela. É. A gente tem quase uma confraria feminina aí na corretagem, Olha né? só, Exato. que legal, que Aham, legal. muito Chá das legal. Luluzinhas, não, Sim. não gosto desse nome, mas Não, enfim. também. Sim, é exatamente isso, Ah, né? sim. E os bairros mais... bom, fora os bairros atacados pela enchente, né? Gurias falando de mercado Sim. agora, com um contexto geral. Uhum. Que bairros vocês têm mais dificuldade de vender imóveis, quando tem? Porque vocês pegam, às vezes, imóveis que não são de empreendimentos, lançamentos, são de que entram no Sim, monte de entrada, né? Pô, a exatamente. pessoa tá comprando um apartamento X, dá de entrada um imóvel de menor valor e tal. Uma zona que não Sim. tá na crista. Sim. Quais seriam? Geralmente, quem trabalha nos bairros nobres tem mais dificuldade com Zona Sul, né? A gente não tem, eu trabalhei muito tempo na Zona Sul, eu trabalhei na Guarita, lá na Zona Sul, fiz a gestão lá, fiz gestão na Vera Bernardes também. Ah, é famosíssima a Zona Sul, é Vera Bernardes. Exato, Vera Bernardes. Luage, então eu conheço bem Zona Sul, para nós não é uma dificuldade em função disso, Sim. né? Mas tem alguns bairros que a gente não costuma trabalhar e que a gente não tem realmente conhecimento, mais Zona Leste, a gente não tem essa expertise, assim, Sim. né, na empresa. Quem trabalha, geralmente, no nosso mercado, no nosso nicho, tem mais dificuldade, embora tenha alguns condomínios interessantes também na Zona Leste, né? Uhum. Condomínios de casas. De casas, Uhum. que interessante. Suzy, como é que é trabalhar com essa moça aí? Agora eu quero saber, né? É divertidíssimo. É que a Andréia, ela tem isso, né? Ela quer aprender, ela quer entender, ela quer fazer, e é tudo muito rápido. Eu disse, Andréia, Vai é dando isso, ideia, e ela né? já fez. E ela tem uma ideia inovadora, e ela consegue, assim, da noite pro dia tá pronto, sabe? Pois é, você falou em ideia inovadora, né? Eu quero saber agora. A Suzy vai falar, tu não vai falar nada, Alemão? Tá, vou ficar quieto. A Alemão não vai falar. Eu vou calar a Quero que boca. a Suzy explique o clube concierge da São Vicente. A gente já tinha uma ideia desse projeto do clube, né? O clube, na verdade, é um concierge que a gente está oferecendo aos nossos clientes, porque a gente tem clientes que às vezes não têm tempo, né, para procurar alguns serviços. Então, a gente brinda o nosso cliente com esse concierge, ou seja, a gente vai procurar o serviço que ele precisa, que se adequa a ele nesse momento e trazer para ele, oferecer com os nossos parceiros. Então, a gente já tinha esse projeto antes da entrada da Andréia, mas não tinha alguém que Tocasse. pudesse tocar, a gente estava sem braço para isso, né? E aí chega a Andréia falando sobre isso, justamente Olha, sobre Sem- isso, sem uma conexão querer, incrível. Foi engraçado que eu cheguei, eu tive uma ideia. Né? A gente foi pra sala de reunião e tal. E ela, o que foi, André? Eu disse, não, pensando, né? A pessoa precisa de um serviço, tá? Papapá. Eu comecei a falar pra ela, André, isso é o que eu queria fazer aqui, só que não tinha pessoa. Então, Exato, caiu exatamente. exato, E aí, exato. bem a vibe que eu vou, sabe? As Sim, pessoas sim. que eu conheço e tal. E aí, a gente foi... E a gente tá criando, vai ser lançado agora em seguida, né? A gente pretende lançar até final de outubro, o Clube São Sim. Vicente. Né? E é algo que a gente já começa lá no processo de venda, né? Muitas vezes o cliente ele tem dificuldade de entender se ali cabe uma lareira, se dá para mudar, o que dá para fazer numa parede. Então a gente já começa com os nossos parceiros arquitetos. Então o arquiteto acompanha a visita junto com o corretor, já dá uma ideia mais ou menos do que pode ser feito, de projeto, tudo isso de uma forma graciosa nesse momento, né? Então ali já ajuda no processo de venda para que o cliente possa se decidir, para que ele possa tomar a decisão mais assertiva
assertiva dele. Se é um lançamento, a gente já tem as plantas, mas ele não consegue visualizar muitas vezes o que ele pode modificar naquela planta. Sim, Então, entra o arquiteto aí com toda a assessoria já no processo de venda, sim. para que ele possa se decidir com mais Exatamente. assertividade. Ah, interessante, legal, né? É muito Bem legal. muito Realmente legal. é uma mão na roda, porque a gente, quando tá comprando imóvel, né, a pessoa que não tem uma expertise ou não tem um olho mais amplo, né, um olho um olhar de lince, assim, que consegue enxergar, né, além daquela Sim. parede, além daquela divisão e tal, nada como alguém assessorando. Não, aqui, ó, tu pode fazer isso, teu escritório, pode ficar ali, quebra essa parede, faz não sei o quê. Não, e eu vou te confessar que eu não tenho também. Eu É? trabalho com isso e eu não consigo. Eu tenho dificuldades. Então, eu Ah. preciso realmente que um arquiteto me diga isso, né? Ah, mas os arquitetos estão aí pra isso, né? Exatamente. Exato. Nossa, gente. olha o que... E é uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei, né, no mercado. Perguntei pra Suzy, né? Tá, mas é alto padrão e tal. O que ele quer, Andréia? Ele quer o diferencial, ele quer o conceito, né? Quer uma experiência, viver uma experiência diferente. Então, isso eu usei um pouco pra vir essa ideia do clube, entendeu? Porque pra poder proporcionar para esse cliente também uma experiência diferente. Ele vai ter o Exatamente. arquiteto, às vezes tu também não tem saco de, sei lá, no dia da mudança uma função. Então, tem muitas surpresinhas que vão Sim. aparecer. A gente tem muita coisa, a gente pensou em muita coisa, vai ser muito legal. Tu tem ideia, tá? Acho que quando eu começo a viajar, né? Sai, sim. De evento. Literalmente, Segura, né? puxa. Literalmente, Eu já- se o cliente quiser viajar, a gente também a vai gente ter vai dentro do viajar. clube Vai aí, botar ele pra viajar. vai colocar ele pra viajar. E tu sabe, né? Botar até banda de rock lá nos eventos lá de casa, né? Então, o céu é o bom. limite, né? Pra Antes ter. rock sertanejo. Exatamente, exato. Viu como ela é rápida? Ela aprende muito rápido. né? E, gurias, agora chegando o verão, como é que funciona o trabalho? Como é que é o dia a dia do corretor no verão? Muita praia, muito lançamento na praia? Ou martelar aqui mesmo, bater perna nos plantões? A gente tem agora, o segundo semestre geralmente é mais ativo na corretagem, né? Então as construtoras, elas têm lançamentos, né? Agora a gente teve uma semana aí de lançamentos no mercado, embora esse ano a gente está com bem menos que ano passado, ano que vem a gente vai ter mais coisas. Então é um semestre decisivo. Daqui até metade de dezembro as pessoas precisam comprar, querem se mudar às vezes antes do Natal ou no Ano Novo. Então a gente tem uma corrida muito grande no mercado imobiliário de Porto Alegre. É a hora que tudo acontece, é aquele sprint final, né, da corretagem. E aí começa também a questão do litoral, né? Sim. A gente está com uma carteira, aí a gente iniciou uma carteira no litoral também, de casas em condomínio, principalmente, né, no litoral. Então é um mercado que é bem pulsante nessa época. Mas ainda o da capital é o que dá aquele sprint total nesse semestre. Então a gente está com muitos eventos de construtoras, as construtoras estão aí com os seus estoques também, né, para encerrar os seus estoques. Então essa é a hora que o consumidor aí, que o nosso cliente está comprando, Sim. na verdade. Tá? Embora o nosso cliente ele compre o ano todo, né, mas tem essa coisa do segundo semestre, sempre fica isso meio que registrado, essa marca do segundo semestre. Tem alguns mercados, né, que alguns nichos, assim, específicos, como imóveis, como automóveis, né, os carros. Sim. Eu só adoro comprar carro no final do ano. Adoro. Exato. Adoro comprar carro no final do ano. Eu trabalhei na Audi, vou te contar. Primeira concessionária Audi aqui também. Nossa, final do ano era tipo assim, bom, que tu não vende ou férias também, né? O pessoal gosta muito em junho, é um horário pra carro, né? Sim. É um mês bom também, mas enfim. E tu viu que tem tudo a ver agora, carros com imóveis, né? A gente tem aí Sim, empreendimentos com consultoria da Porsche Consulting, a gente tem aí empreendimentos também com designer do Pininfarina, né? Pininfarina, designer italiano, e ficou famoso pelas Ferraris também. Ferraris, então, imóveis e carros tem tudo a ver agora, né? Tem. Não, deixa isso errado, são objetos, são como é que é, produtos, né, de luxo, né, principalmente, Exato. né, carros De luxo, desejo, né? Desejo, né, e muito sonho. E é uma coisa que é engraçada, que antigamente a garagem, ninguém dava bola pra garagem, né? Aí tu vai agora nos empreendimentos novos, a garagem é É quase a sala. uma sala que de tinha, O não luxo era começa pela garagem, né? É a máxima do momento. O Eike Batista, não tinha um carro, né? Tinha na sala, né? né? Uma coisa assim. Em Camboriú tem um empreendimento Camboriú tem um assim, prédio né? assim, agora em Camboriú, né? Que os Sim. carros Sim. sobem
e Sim. ficam Aham, no apartamento. como No Miami, apartamento. né? É. Exatamente. Que loucura. Mas esses são os detalhes, né? Esse cliente, é como a Andrea falou, ele gosta do conceito, ele gosta da exclusividade, da experiência, dos detalhes, do padrão construtivo. E quem não gosta de trabalhar com luxo, né? Já dizia o Ferreirinha, né? O luxo não retrocede, o paladar não retrocede, né? É verdade. Então, quando a gente começa a experimentar, trabalhar com esse mercado, Ai, é muito bom. é diferente. É. Tem corretoras, às vezes, que se assustam um pouco, porque os valores são diferentes, né? E o teu conhecimento também tem que expandir muito mais. Não é só tijolo o que tu está comercializando, tá intermediando a venda. Não é só tijolo, é uma história que o cliente está comprando. Falando em história, qual a história mais bizarra ou mais engraçada com clientes suas, André, que vocês possam falar aqui? Eu tenho uma. Assim. Conta. Eu não tenho, Vou não até beber tive. água agora, vamos beber água. Sabe que eu tenho uma paixão, né? Quem me conhece, assim, eu vou me apaixonando por alguns empreendimentos, por alguns imóveis. Eu sempre me apaixonando, sou uma pessoa muito emocionada. Ai, meu Deus. Apaixonada. Ai, E meu eu Deus. tive uma grande paixão que foi um empreendimento, que é o Pininfarina, né? Me apaixonei por tudo, assim, pela história e tudo. E foi um plantão... Onde é que é esse empreendimento? É na Farnese, esquina Na com a Farnese. Silva Jardim. Ficou Tá. pronto, já foi entregue. Mas na Lindo. época eu me apaixonei pela história, por tudo, algo icônico em Porto Alegre. E tive a graça eu era coordenadora de produto pela empresa que eu trabalhava e tive a graça ali de vender, comercializar junto com os corretores 6 unidades do Pininfarina. E ganhei, então, lá com a minha equipe, uma vaga no plantão, que era só da empresa, da construtora, nos colocaram. E um belo final de semana, nós tínhamos eventos e tudo mais, um belo final de semana, né, como toda mulher, eu escolhi uma sandália diferente, né, hoje eu vou trabalhar com aquela sandália que combina com aquele dress code, e estava me sentindo empoderada, né, maravilhosa com a sandália que estava guardada, mas era nova, nunca tinha usado. E eu entro no plantão, tudo muito limpo, né, tudo muito ajustado, água, voz, tudo acertado, um bom champanhe, tudo aguardando o cliente. E eu entro e olho assim, nossa, tem uma coisa branca no chão, né? O que é isso? Olhava. Era a minha sandália que estava se desmanchando. Eu não acredito. Tu acredita nisso, Tati? Estava guardada, nunca usada, a sandália estava se desmanchando. Jesus, eu tenho que sair correndo agora trocar essa sandália, tem um evento. E quando eu vou sair, o corretor me chama. Tem um casal para atender. E tu com a sandália desmanchando. E eu com a sandália desmanchando. E fui fazer a experiência e ele dizia pra mim assim, não vende pra mim, vende pra minha esposa, porque é ela quem gosta de velocidade, é ela quem vai comprar, né? E aí fiz toda a experiência, conversamos e sentamos na mesa e ele disse, eu vou comprar, nós vamos comprar. E eu com aquela sandália. Vendemos 2 unidades do empreendimento, né? Mais de 20 milhões, e eu com a sandália se desmanchando. E aí os corretores diziam, não põe fora essa sandália, pelo amor de Deus, vem pro plantão com ela. Então, assim, quem é mulher entende, né? Imagina, né? Então, foi essa uma história bizarra aí que a gente tem. Bizarra e maravilhosa. É, maravilhosa, foi vendedora, encantadora. Uma sentada. Com aquela sandália. Mas Coisa a gente tem boa. muita coisa para contar, tem muita história nesse mercado, né? É um mercado pulsante, né? Tem muita abordagem masculina em cima de corretoras femininas, mulheres. Tu sabe que eu nunca tive nenhuma abordagem, porque eu acho que eu já coloco... A postura. Desde nova eu sempre fui assim, né? Eu sou abordada se eu quero. Se eu não Sim. quero, não sou abordada. A pessoa se intimida. E aí tu tem que ter a postura, né? Eu nunca fui abordada. Também comecei agora há pouco tempo, mas as pessoas que eu conversei, assim, sempre com uma postura profissional, nunca tive esse tipo de problema. Eu posso dizer que raríssimas situações, né? Porque a gente sempre se coloca numa postura, a gente tem uma postura com o cliente. A Vera dizia uma coisa que eu acho importante, né? Quando tu atende um casal, tu te dirige sempre à esposa, Olha, né? eu peço desculpas questão. pra dona Vera, mas eu acho que deve ser assim sempre. Eu, quando saio de noite, tenho um casal de amigos meus, eu sempre... Quer dizer, casal de amigos meus, não. Eu conheço o cara, o homem. Sim. Eu primeiro cumprimento a moça, a dama, Exatamente. a mulher, entendeu? Jamais saio falando... isso acaba. Acho que não é Exato, só essa exato, postura aí. Você me exato. desculpa, Essa acho que tem que ser falta de assim postura. sempre. Mas Entendeu? é bem isso, Tati. Então, assim, a forma como tu te veste, como tu conversa, como tu te porta, isso é muito importante. É claro que às vezes tem pessoas que
querem ter uma liberdade maior, né? Raríssimos casos isso aconteceu comigo, né? Mas acontece, sei de histórias que já aconteceram. Mas são questões, assim, que a gente tem que tratar com toda a ética possível, com toda a dignidade possível. Pra não perder também, não perder né? aí, E né? não deixar passar. Eu acho que tem Exato. um pouco Deixar assim, passar. até acho que é um pouco de machismo, um pouco de preconceito da corretora mulher, né? De Já, falar, né? Que, As novelas não nos ajudam, né? também, A gente né? já É passou aí por complicado. cada história de novelas, né? Então eu acho meio. Mas eu não sei, comigo, eu acho que é pela minha postura até pessoal. Então, Sim, sim. né? Sim, sim. E hoje com essa crescente de mulheres no mercado imobiliário também, né? Isso meio que suplantou, mas existe. Agora eu acho também que os homens devem estar sendo também abordados por mulheres. Também. Eu acho. Certamente. Eu acho. Do jeito que tá a coisa aí. Se tá carente, liga pro corretor de imóveis, né? Não, mas Nossa, acho que gurias. Olha, gostei de conversar com vocês. Ah, que Eu Eu legal. quero saber pra onde é que vai esse clube da Concierge. Acho que vou comprar um apartamento lá só pra fazer Só pra parte desse clube. dar o clube. Isso. Não, mas agora tu já é nossa parceira, depois desse tá. podcast aqui, tu já tá Sim. incluída, né, André? Mas No nosso óbvio, clube, né? né? Tu acha que eu já não tô pensando como fazer a Mastermind, participar do clube? Já tá passando na cabeça, Sim, né? sim, com pode certeza, ser, com certeza. coisa boa. Mas, Tati, assim, vai ser muito legal, sabe? A forma como a gente tá pensando esse clube, a forma como a Andréia tá trabalhando também com os parceiros. São parceiros de altíssimo padrão, São. muito, muito cuidadosos com esse cliente, porque o cliente para nós é uma joia, né? A gente trata como uma joia. A São Vicente fez esse ano 48 anos de história. Parabéns. E é uma história muito legal, porque... Posso contar? Pode. A dona Júlia e o seu Alberto são os fundadores da São Vicente, né? E eles se conheceram no dia do aniversário. Eles fazem aniversário no mesmo dia. História legal. 7 de abril. E aí, na época, o seu Alberto, a família do seu Alberto tinha mudado para um apartamento, saiu de uma casa do Moinhos, mudou para um apartamento. E aí, não fizeram a festa de aniversário, e tinha a festa da dona Julinha, né? Que era uma casa, no Moinhos e tudo mais. Aí tiveram a ideia de fazer a festa juntos, né? Os pais que se conheceram, se apaixonaram. Casaram no dia 7 de abril e a fundação da imobiliária é 7 de abril. Nossa, É, eu adoro o Aham. número 7. É uma história de amor, então não Número tem 7 é como muito não sorte. ser uma família, São né? Vicente. Que legal, que Exato. Não, e é bem exato. legal, assim, final de tarde, às vezes ela vai pra lá, fica lá, ela e o seu Roberto e tal. É família, assim. Que bacana. Sim, o Marcelo, que é o Marcelo, filho, trabalha junto, assim. É encantador trabalhar com o São Vicente. E os clientes da mesma forma, né? Tem imobiliárias que o cliente vem só pelo digital e tudo mais. Não, São Vicente eles batem na porta. A gente atende cliente de porta. Sim. E muitas vezes o cliente vai visitar um imóvel e o proprietário fala, tu já viu na São Vicente? Né? É muito interessante, assim, é uma imobiliária, não é uma imobiliária de bairro, mas é como se fosse para o nosso cliente, Sim. a acolhedora. Voltando agora, já que vocês são expertos no assunto, né? Como é que se deve quando se procura um imóvel? Digamos, tem um roteirinho básico, assim, as coisas importantes para um cliente prestar atenção, fora a localização. Claro, para começar, se delimita, tal, eu tenho um valor X para gastar, até tanto eu posso, tem um teto. Mas eu preciso de garagem. Mas tirando o básico, né? Assim, Sim, o óbvio, né? sim. Quem tem garagem, mais ou menos os bairros, mas o apartamento em si, seja ele a posição solar, seja sei lá, empreendimentos novos, tem toda a tubulação, todo o encanamento novo. É impressionante. Mas agora, e os antigos, não, vai ver encanamento, vai ver elétrica. Assim, básico. O que vocês diriam, assim, para as pessoas que estão assistindo aí, quando forem comprar um imóvel, elas se aterem a essas O padrão questões? construtivo é muito importante. Né? Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem excelentes construtoras nossas também. A gente tem as grandes, claro, né? Os players grandes, mas a gente tem as nossas construtoras que têm um padrão construtivo fantástico, né? Então, a primeira coisa que o cliente tem que se atentar é padrão construtivo, principalmente o nosso cliente. O que ele busca? É como tu falou, aquela entrevista básica, né? Quantos dormitórios, posição solar. Antigamente se falava muito em posição solar, né? Ele queria aquele leste-oeste, o norte e o sul. Hoje a gente tem clientes que querem posição solar sul.
é mais fresquinho no verão, eu tenho uma economia no ar-condicionado, eu gosto. Na pandemia surgiu aquele cliente da Copa das Árvores. Antes, eu quero vista, eu quero andar alto. Não, hoje tem o da Copa das Árvores. Ele quer apreciar a Copa das Árvores, ele quer o verde. Eu nunca sabia. Sim. A Copa da minha árvore, ela não atrapalhava. Hoje em dia eu corro pelado no apartamento, só tem árvore pra todo lugar, eu fico peladona lá. Graças a Deus não tem voyeur. Em São Paulo descobri. Mas ele tinha um voyeur, tinha, mas tudo bem. Ele ficava feliz, eu ficava feliz. Na Copa das Árvores, eu tive que dar conta no meu closet em casa. Porque a Suzy começou a falar, eu entrando nova, né? Que tem, né? São normalmente são mais caros. A minha cresceu demais, ele tapou tudo. E aí eu me dei conta, na minha casa tem a parte das árvores, tem no meu closet, então deixa aberto agora também, ninguém olha. Tu corre pelado, exatamente, não dá nada. E esse é um cliente que veio com a pandemia, que passou a apreciar naquele momento que a gente ficou lá em casa, valorizar mais o verde. Então hoje a gente não tem mais aquele, o patinho feio do empreendimento. Não tem. O cliente está aberto à posição solar, ao andar, enfim, né? O que conta realmente, que a gente faz questão que o cliente aprecie, é o padrão construtivo. Então tem uns que gostam que as paredes internas sejam em alvenaria, outros que preferem que seja em drywall. Eu tenho pavor de drywall, tenho pavor. Eu vi um prédio que tinha era porque eu pensei em comprar, se fosse para investimento e tal. Mas o espaço da máquina de lavar, de secar, sei lá que diabo que era, qualquer máquina que tivesse, era no meio, era do lado do quarto, e na frente do banheiro. Eu sei o fim da isso pra mim é uma várzea, entendeu? Sim, jamais eu dormir perto de uma máquina de lavar roupa, de secar roupa. Eu sei o fim da picada. Como é que é o... É pra aproveitamento do espaço. Mas aí entra também a questão da assinatura do arquiteto, né? Hoje a gente tem excelentes arquitetos que fazem essa parte interna, a planta interna do apartamento, né? Eu acho assim, e a maioria hoje dos novos, assim, que a gente tem um bom padrão construtivo, o Ronaldo Rezende. Tem uma planta que tu assim, é otimizado os espaços. Claro, temos vários arquitetos, os arquitetos aí, o Pedro, por exemplo, mas as plantas são mais otimizadas, né? Não acontece isso que tu falou. Não, isso eu fiquei chocada, assim, chocada. Porque, claro, são apartamentos, estúdios, ou isso, aquilo, de 40, 60 metros quadrados, né? Tem uns até uma metragem menor, mas eu acho, não sei, aqui eu sou a favor, eu gosto de lavanderia, eu gosto de ter quadro na parede, então a cozinha americana pra mim não funciona, entendeu? Porque é uma parede a menos, né? Agora, claro, você tá falando um investimento de 5 milhões, aí tem parede de sobra, tem lavanderia de sobra, agora os apartamentos menores, eu acho que estão... Mas é que a história do empreendimento também é muito interessante, né? A gente tem uma consultora, por exemplo, uma voz que cada empreendimento tem a sua história. Tem uma história. Ou seja, a Letícia conta essa história de cada empreendimento. Como assim? Por exemplo, Moinhos, né? A gente tem muitos casarões que estão sendo aproveitados. Sim, claro. Então, cada casarão morou uma família. Então, tem toda aquela egrégora, né? A história de quem morou ali. Isso é muito importante. E aí, combinando com a história, também tem todo o paisagismo. Quem fez o paisagismo? Esse paisagista trabalha mais com árvores nativas. Esse já é mais moderno, gosta de um outro tipo de paisagismo. Então, tu começa com as assinaturas do empreendimento. É isso que a Andréa gostou, Adorei, porque é linkada com a moda, com acessórios. E tu também, se fosse para imobiliária, tu ia gostar. A forma como cada empreendimento foi pensado pela construtora e cada assinatura que conta a história daquele empreendimento. A academia, quais são os móveis, qual é a tecnologia que é utilizada, porque esse cliente do alto padrão, ele gosta de tecnologia. Pois é, eu não entendo, falando em alto padrão, prédios de alto padrão com a logomarca da construtora ali em cima. Eu ia pedir pra pagar. Paga! O apartamento também, entendeu? Sim. Eu acho fim da picada. Como é que coloca a assinatura não vou dar o nome aqui da empresa, Sim. tá? Mas tá lá, sabe? Em cima, que isso aqui não é banner, isso aqui não é outdoor do Zafari, entendeu? Por sinal, Zafari e tal, tá tudo junto, misturado. Mas, pelo amor de Deus, eu acho... Eu acho que tem... Não pode. É que tem, assim, ó, pra mim, o alto padrão, eu consigo visualizar que tem gente que acha que é alto padrão, mas não é alto padrão, entendeu? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, a gente tá falando da Vosca na frente. É uma casa lindíssima. Eu gravei até semana passada lá. E aí...
Eles estão fazendo agora eles lançaram um empreendimento na Lucas ou Artigas, né? Que tem fizeram uma estátua da Sofia, né? Sofia, ali, lembrou de quem? Da Sofia. As duas se conheceram no karaokê, lá do Conversado Botequim, digamos de passagem, né? Exatamente. Todo mundo aqui gosta de um karaokê. Mas as duas são parceiras de Sim. trabalho e de palco. Não, a gente começou como parceira de palco, Então, né? de palco se conheceram, foi o que eu falei. Se Se conheceram... Sim, não- exato. Era o coração da Sofia é nossa madrinha. Mas o que eu tava falando... Tipo, A Sofia, a né? Sofia uma do- designer aqui gaúcha, É. nossa, aqui do interior. E tem toda essa história, assim, então... os casarões, por exemplo, tem a Casa Cena mesmo, né? Que é na Não, tudo na bem, lindo, Félix. maravilhoso. Tô falando da assinatura em cima do prédio, gente. Vamos Ah, que né? interessa. Não, Não, mas tem não mudem de razão. assunto de Tem Sasha Sofia. Eu razão, quero tem saber toda o que razão. vocês acham, entendeu? Porque eu acho isso péssimo. Principalmente de imóvel de alto luxo, entendeu? Não pode Sim. botar. É que nem, é que nem o Cristiano Ronaldo fala. Já viu uma Ferrari adesivada? Não. tem. Então, como é que eu tô num apartamento, um prédio belíssimo, e lá, paf, o nome dela? Não dá. Não dá. Eu sou absolutamente contra, entendeu? Eu acho muito feio. Muito Já feio. teve uma Denigre. Lamborghini adesivada em Porto Alegre e teve que ser Porque o retirados dono os da- adesivos para poder sim, ser comercializada. sim. Né? É complicado. Na verdade é isso que a Andrea falou, né? A gente tem Vocês o têm alto, vocês o têm alto algum prédio padrão, com... o dito alto padrão e realmente o alto padrão. Quando a gente fala em Ai, meu alto Deus. É outra padrão, coisa. é aquele É. que tem o Diferencial. conceito. E no conceito não entra realmente o que Não tu entra. falaste, Vocês não têm tem nenhum como. prédio que vocês comercializam uma marca assim lá em cima e tal, da construtora? A gente comercializa, porque às vezes tá, o cliente nos comercializa, é pede, imobiliária, né? tá O cliente certo. nos pede, Tá então certo, a gente tem na carteira, assim. Mas realmente não combina. Eu não sei se alguém, porque alguém não fala pro dono dessa construtora, entendeu? Que eu não posso dizer o nome aqui, mas por sinal o Saulo falou um problema bem grave que teve com eles, por sinal. Ah, é? Ah, sim, muitas Saulo mortes fala, no trabalho, fala demais, fala Fala. bastante. O som tem que fazer Gosto. Não, não é isso não. Ele falou botou uma lançou uma aqui que Jesus Christ. Mas enfim, tem que parar com esse negócio, entendeu? E, sabe, propaganda, então paga pra gente fazer propaganda. Se tu vai botar um outdoor num terreno, o cara vai cobrar, entendeu? O espaço pra botar outdoor. Como é que no prédio que eu vou cobrar? O resto da vida vai estar lá aquela não sei o que lá, não. Mas é que o que eu vejo Tá muito louco. no mercado de alto padrão, que tem na moda também, que é o quiet luxury, né? É o luxo silencioso. Tu quer o luxo, mas tu não quer ostentar as coisas, né? Então eu acho que é mais ou menos essa vibe, assim, entendeu? Não, mas você tá falando quiet luxury, entendeu? Eu tô falando do Sim, luxo na luxo, mas que é teu imóvel. Mas é ali, que também. quem tá fazendo Mas é- isso não tem luxo nenhum, Mas né? é que é exatamente É a o que a gente falou empresa antes. que tá É a botando aquilo empresa, ali. Quer vender exatamente. mercado de luxo. Que luxo é esse? Mas Tá aí cai metendo- naquilo que a gente falou antes, né, Tati? O teu cliente, ele quer padrão, a gente tem que atentar ele para o padrão construtivo. E aí entra a expertise do corretor. O corretor tem que pegar um imóvel, por exemplo, em lançamento e discorrer tudo que ele tem. Que tipo de vidro, que tipo de esquadria, qual é a marca, o que vai ser colocado, a forma que ele foi construído, o elevador. Então são coisas importantes. Tem gerador. Hoje em dia, todo prédio de alto padrão tem que ter gerador full, pleno, né? Sim. Até em função dos bairros mais antigos, falta muita luz também, e a gente teve toda Auxiliadora essa não. experiência no Auxiliadora que passado. antigo, não. Auxiliadora é um bairro que não falta luz. Então, assim, o Raramente. padrão construtivo, depois da localização, o padrão construtivo é muito importante para esse cliente. E aí entra no padrão construtivo também a tecnologia. Essa construtora, tu vai ligar o teu chuveiro e vai estar quente. Esse aqui, tu vai climatizar a tua casa antes de chegar em casa. Tu vai ter um controlezinho que tu já no Sim. carro, tu vai climatizando a tua Automatizada, casa. né? Tudo Total. automatizada. Então, isso é importante para o nosso cliente. E é isso que o corretor tem que conhecer. Então, o corretor tem essa tarefa, que é uma tarefa herculana, de conhecer vários empreendimentos nos seus detalhes, porque o luxo está nos detalhes. Com o cliente certeza. que gosta de alto padrão é nos detalhes. Tu tens isso, a Suzy não gosta daquele troço lá em cima com aquela marca. Detalhe. Um Não é detalhe. detalhe, gente. Não, É mas gigantesco. Detalhe é a tomada. Sim. Pô, Suzy, não racha minha cara aqui no Não, podcast. mas é algo que a Suzy. construtora devia Automação ser, pode né? ser um detalhe. Aquele trem lá, entendeu? Tu O tem ISO, todas. falar que nem mineiro aqui, ué. Você tá me tirando, velho? Não. A corretora falando Não, aqui. né? Bem, corretora. É complicado. Não, mas é bem É isso. E complicado. aí tu entra nos avulsos, Aham. o corretor que trabalha com lançamento e o avulso tem que conhecer muito mais. Porque Claro. o lançamento tu vai mostrar, ó, esse. O avulso são milhares de avulsos, né? Ou seja, ele quer no bairro tal, ruas tais, e aí tu tem
assim, um discorrer de abusos. Outro dia, eu até brinquei com a equipe que eu tô muito bem acompanhada. Eu sentei numa reunião online com o corretor e o computador dele estava falhando, eu peguei o meu e fui secretariando ele, né? E a cliente entrou em 20 páginas nossas, que ela queria ver cada imóvel para escolher para visita. E ela foi falando ele, é assim, é de fundos, é de frente, posição solar, esse não é bom para ti, porque esse não tem isso, tu quer isso, esse não tem. Foram 20 páginas. Cada página tem uma média de 7, 8 imóveis. Ele conhecia todos os avulsos. Isso é fantástico. Eu fiquei apaixonada, impressionada pelo trabalho ainda mais dele, como parte da minha equipe, porque é enriquecedor tu ver um profissional que conhece mercado. Então, é aquele que a cliente está bem assessorada. E ele também está com muito mais chance de estar no topo no topo da categoria ali, né? Vendendo bem, porque ele tem mais conhecimento. Sempre, gente, quando você tem mais conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tem em relação ao que a gente faz, em relação a nós mesmos, é uma bênção. É uma bênção. A gente vai pra frente. É uma dádiva, realmente, né? Gurias, que, né, papo interessante. A sandália que se debulhou lá no o mercado de imóveis tem uma coisa de sapato também. Né? O primeiro dia que eu fui trabalhar lá no São Vicente, eu cheguei também toda arrumadinha com o sapatinho. Aí eu olho pro meu sapato, o sapato tava furado embaixo. Não acredito. Andréia Sauer com sapato furado. Contou. Aí eu Suzy, aí ela assim pra mim, vai, olha que tem uma loja de uma amiga nossa ali do lado, né? Ela, cheguei lá na loja, ela olhou pra mim, o que aconteceu contigo, André? Não sei. Eu digo, o inverno é terrível pros nossos sapatos. Furado, dando no moinho com sapato furado. Mais uma coisa em comum vocês têm, né? O sapato. É o karaokê, os imóveis e o sapato agora. Não, mas eu tava falando pro André, né? A gente tava conversando sobre isso. Hoje a gente tem paredes aquecidas, então tem que fazer ali a tua sapateira na parede aquecida, né? Não vai acontecer isso. Não vai, porque com a gente aconteceu. Vai, que coisa. Gente, sensacional. Muito obrigado. Pessoal, vai estar aqui na tela, tá? O @ da Andréia, o @ da Suzy nas redes sociais. E é isso. Legal. Gostaram da entrevista? Dá o teu joinha, teu ok aí. Obrigada, gurias. Eu que agradeço. Valeu. Muitos imóveis à venda aí pra vocês. Obrigada, muitos negócios fechados. Gostou muito. Muito legal, muito obrigada. É só agradecer pra ti, querida. Imagina, tamo junto aí. E além disso, te agradecer que eu conheci mais André agora, né? Essa parte aí da química. Então tá, gente, se falou. Beijo, até a próxima. Beijo.